Olá e bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Hoje o papo é sobre autismo e comunicação. E vamos esclarecer alguns mitos de que o autista não se comunica, não gosta e não quer se comunicar. Nada mais natural do que a comunicação. Um bebê, um recém-nascido, já se comunica através do choro, ou é de desconforto, por fome, medo, fralda suja. E o ser humano, autista e não autista, se comunica o tempo todo. A comunicação é a troca de informações entre duas ou mais pessoas através do som, que é a fala e a entonação, ou da forma, que é a imagem, símbolos e texto. Esse contato também inclui comportamento, através do qual muitos significados são demonstrados. O déficit na comunicação é um dos 3 pilares que definem o transtorno do espectro do autismo. A comunicação, a interação social e comportamento. E cada um influencia o outro. A comunicação ou a falta dela influencia a interação social ou a falta dela, que influencia o comportamento. Então, muitos autistas não compreendem as regras da comunicação social, que parecem tão naturais para os neurotípicos. Entre essas regras, a expressão facial, a expressão corporal, o tom de voz e a expectativa do feedback. O que é isso? É saber que alguém está esperando que a gente dê uma resposta. Comunicar bem é mais difícil do que muita gente pensa. A comunicação efetiva, que é uma boa comunicação, consiste em emitir uma informação, esperar a mensagem ser compreendida e ouvir o interlocutor replicar, que é o feedback, ouvir uma resposta. É um processo contínuo que termina quando um dos interlocutores, uma das pessoas que estão conversando conosco, deixam de dar o feedback, deixam de dar uma resposta, ou seja, terminam a conversa. A comunicação efetiva consiste no bom decorrer desse processo de emissão, interpretação, feedback. Quando esse processo é perturbado, a gente observa um problema de comunicação e é possível fazer alguma coisa. Procure um terapeuta e treine a comunicação, porque dá para treinar. E a ação de falar é tão automática que nós esquecemos, nós os neurotípicos, que para isso o ser humano ativa várias redes de neurônios. E na verdade, falar é um milagre da natureza. Nem todo mundo tem a chance de desenvolver essa ativação cerebral intensa e em harmonia. Algumas pessoas, como os autistas, podem ter grandes desafios ao falarem. Por exemplo, quando estão praticando uma outra atividade. Para muitos autistas, falar ou se comunicar bem e olhar e fazer um contato visual é um desafio. Na semana passada eu falei sobre essa parte sensorial que influencia bastante no comportamento e na comunicação da pessoa, da criança, o adulto, o adolescente com autismo. Então,
ter esse desafio sensorial enquanto se comunica é um ponto de atenção para os terapeutas poderem ajudar essa pessoa com autismo a se comunicar melhor. Independente do nível de desenvolvimento do autista, faça com que ele se sinta bem, sabendo que tipo de pessoa ele é ou ela, né? Fica mais fácil fazer com que se sinta bem a ponto de querer se comunicar. E como se faz isso? Escolha um momento em que o autista esteja mais tranquilo, que não sinta nenhum desconforto, que não esteja sendo desafiado por esses estímulos que eu falei do meio ambiente, né? Ruídos, luzes, odores ou qualquer outra coisa que desestabilize o seu sistema sensorial. O autista não verbal, ele é bastante subestimado, infelizmente. Então, quando eu recebo um autista não verbal, em primeiro lugar, eu parto do princípio que eu não devo consertá-lo, entre aspas. Mas eu procuro encontrar uma maneira de agir com esse autista como indivíduo. Que personalidade ele tem? Do que ele gosta? Que tipo de atividade ele quer fazer? O que ele deseja fazer? Ele tem problemas de ordem sensorial? Quais são os problemas? É preciso anotar tudo o que faz com que esse autista se sinta bem. Como se fosse uma portinha para a gente conseguir estabelecer essa primeira comunicação. E perceba a linguagem não verbal desse autista. Muitos deles, quando fazem, por exemplo, os stims, estereotipias, se balançar, ou abanar as mãos, pular, enfim, cada um tem a sua. Muitos deles fazem essas estereotipias enquanto o terapeuta ou os pais falam com ele. Isso é comunicação. Eles estão se comunicando. Interprete com cuidado e sempre fazendo uma boa observação. Por exemplo, o autista está irritado ou sorri quando faz as estereotipias? Se ele parecer se divertir, parecer estar alegre ao, digamos, fazer o flapping de mãos, pode ser que esteja compreendendo o que a pessoa, o terapeuta talvez, esteja lhe dizendo. Ainda que pareça o contrário, ainda que o autista não olhe, não faça o contato visual. Enquanto as crianças neurotípicas param e olham para o adulto com atenção ou com obediência, né, ao comando dele, os autistas podem querer se movimentar, eles podem precisar dessa expressão sensorial para poder compreender o que a pessoa está falando com ele. Então, não interprete isso como falta de cooperação na comunicação, porque essa pode ser exatamente, ou por enquanto, a única maneira do autista escutar ou processar o que o terapeuta, ou o que o pai, a mãe, o professor, a pessoa que esteja querendo se comunicar com ele, pode ser a única maneira dele processar o que querem falar para ele. Ensinar uma criança autista a se comunicar não é fácil, mas é possível. E com o tempo, com o decorrer das sessões, a tendência é que ela mude esse comportamento ainda não verbal para a atenção compartilhada,
para que aos poucos vá acontecendo essa troca com o terapeuta. Então ele vai trocando as estereotipias pela comunicação, ou a fala, que é a ideal, a verbal, ou a comunicação alternativa. Então eu deixo vocês aqui com essa primeira parte sobre autismo e comunicação verbal. Na semana que vem eu vou falar da comunicação com o autista, que já é verbal. Muito obrigada por terem assistido, curtam, compartilhem, deem feedback, um abraço, um bom dia para todos.